Olá, meu nome é Marcelo Acioli E eu sou o Diego Castro. e nós somos alunos da disciplina de Estágio Supervisionado 2 do curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará. O nosso trabalho tem o seguinte tema: a presença da apreciação musical em diferentes disciplinas para a formação técnico profissionalizante de músicos. O nosso interesse por essa pesquisa surgiu a partir do momento que nós, como músicos, entendemos a importância de separar obras específicas, principalmente as que nós vamos performar, e analisá-las por completo. Isso nos possibilita ampliar a nossa criatividade, compreender de forma plena cada obra para interpretá-la melhor e nos torna sensíveis para receber outras linguagens musicais. O objetivo deste artigo é relatar de que forma acontece a apreciação musical nas disciplinas de formação técnico-profissionalizante em música em uma instituição de ensino especializada em música em Belém do Pará. A nossa pesquisa foi feita utilizando uma metodologia de observação participante com uma abordagem qualitativa, observando o discurso dos professores, assim como os recursos didáticos que eles utilizavam ao longo das aulas. A nossa coleta foi feita utilizando diários de bordo, em que preenchemos com as informações de cada aula ao longo das semanas. De acordo com Alessandra Freitas, em 2012, é um erro pensar que a música possui apenas um caráter de entretenimento. Ela pode ser uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento humano. Estímulos musicais podem gerar reações diversas, influenciadas por múltiplos fatores embutidos de códigos que precisam ser decifrados. A partir desse pensamento, nós buscamos compreender de que forma a apreciação musical contribui nessas disciplinas. Nós nos deparamos com algumas disciplinas de um cunho muito histórico. A própria disciplina de música paraense e também as disciplinas de literatura e apreciação musical nos apresentam fatos e contextos que estão diretamente relacionados à história em si. Como diz Barros, é muito comum a história da música realizada por musicólogos, músicos ou conhecedores de música, mas que não são necessariamente historiadores. E é igualmente comum o estudo da história da música por historiadores que não são músicos ou que não possuem, pelo menos, algum conhecimento mínimo de música, de teoria musical, por exemplo. Considerando a metodologia desses professores e também o cunho técnico do próprio curso, as disciplinas se encontram como uma síntese dessas duas partes, juntando a história e a música de uma maneira muito mais sucinta, muito mais útil para os músicos, para os futuros técnicos em música. Como exemplo disso, tivemos a oportunidade de explorar em algumas disciplinas, como por exemplo, literatura e apreciação musical 2 e 4 e música paraense, o contexto histórico em que essas músicas foram produzidas. Tivemos a oportunidade de explorar as escolas literárias e de que forma elas reverberaram também na música brasileira e na música paraense. Podemos também explorar um pouco sobre a música norte-americana, como por exemplo o jazz e o blues. Essa abordagem foi feita de forma diferente em cada uma dessas disciplinas. Enquanto na música paraense nós tivemos muitas análises de documentos, muita apresentação de contextos históricos, de fatos históricos mesmo, dentro da literatura e apreciação musical nós tivemos algo muito mais direto ao ponto. Ou seja, nós escutávamos as músicas e, no caso da literatura e apreciação musical 4, nós também tivemos a prática de algumas partituras do jazz e do blues. A apreciação musical, dentro das disciplinas teóricas, acontecia com o objetivo de fazer uma ponte entre a teoria musical e a prática musical. Tomando como exemplo a disciplina de linguagem musical Canto 2, a professora era muito sucinta e muito direta ao apresentar os conceitos de teoria musical, como as escalas, como os intervalos, e fazer com que os seus alunos praticassem de uma forma vocal ali mesmo, logo depois de apresentar os conceitos. Nas disciplinas práticas, os alunos recebiam um repertório dos professores e tinham a responsabilidade de estudar individualmente esse repertório para depois juntar e ensaiar com os outros alunos. No caso da prática de banda sinfônica, eles estudavam com toda a banda sinfônica, os naipes diferentes,
E no caso da prática em conjunto, eram formadas bandas diferentes pelo número de alunos. Então se juntavam violão, guitarra, baixo, bateria, saxofone, trompete e cantores, formavam-se bandas diferentes. O final desta disciplina, a culminância dela, seria a Batalha das Bandas, onde cada banda iria apresentar o repertório que foi estudado durante todo o semestre. Enquanto na banda sinfônica, os naipes eram formados pelos metais, pelas madeiras, pela percussão e também tinham participações especiais de um violonista ou dois, de vozes, e todos eram sempre acompanhados por um pianista. A batalha final de bandas da disciplina de prática em conjunto teve a participação de cantores consagrados da terra. Podemos perceber muitas coisas durante o estágio, inclusive o desenvolvimento expressivo dos alunos ao longo das aulas. Agora eles respondem musicalmente com muito mais confiança e também entendem com mais facilidade os assuntos e os conceitos teóricos apresentados a eles a cada dia. Podemos observar também o desenvolvimento dos alunos na performance de palco, na sua capacidade de improvisação e interpretação das obras e a comunicação com o público. Dessa forma, pelos resultados que conseguimos observar ao longo do estágio, podemos dizer que a nossa pesquisa foi satisfatória, percebendo que a apreciação musical foi peça importante para essa evolução de cada um dos alunos. Para complementar a nossa fala, selecionamos um vídeo do canal Cavaco Afro, do bacharel em música Duda Almeida, que fala sobre a importância de não apenas tocar e ler a música, mas também de escutar e de analisar com calma cada uma delas. A sua memória musical, ela depende de como você escuta a música. Se você não escuta nada de música, se você só toca lendo, se você só toca porque você viu alguém tocando no vídeo e está reproduzindo os formatos dos acordes, você não está estimulando o seu ouvido. Então, muito dificilmente, daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, muito dificilmente você vai lembrar dessa música, porque você não processou essa música, ela não passou pelo seu ouvido, você não internalizou ela. Então, quando você só reproduz a música que você está tocando, você não aprende ela, você reproduz ali na mesma hora. Mas o que é que acontece? Quando você internaliza o porquê que você está tocando aquela música e que você tira ela de ouvido, vai daqui a 10 anos, você pode ali esbarrar em um acorde ou outro, mas você vai lembrar da música porque você está lembrando de toda uma estrutura que você percebeu tirando a música. Então, entende agora por que a memória musical de algumas pessoas ela é tão desenvolvida e de algumas outras pessoas elas não conseguem sair daquela de sempre estar lendo e sempre esquece e nunca cria um repertório. Então aprende uma música que hoje, daqui a 3 meses esqueceu. E eu não estou falando de esquecer, de tentar lembrar. É normal você, esqueci um acorde, esqueci outro. Agora tem gente que não lembra de nada. Então se você está dentro desse caso de que não lembra de nada do que você aprendeu 2 meses, 3 meses atrás, pega essa dica, porque isso tem salvação. A única coisa que você precisa é mudar a maneira como você está aprendendo a música. Isso não quer dizer que nunca mais você vai ler uma partitura, nunca mais você vai ler uma cifra. Pelo contrário, continue sempre lendo, estimulando a leitura. Mas junto da leitura você tem que estar com o seu ouvido bem treinado, porque é isso que vai fazer com que você se lembre das músicas que você aprendeu a tocar. E assim encerramos a defesa do nosso artigo. As referências bibliográficas utilizadas para basear essa defesa são as seguintes: do autor José de Assunção Barros, História e Música, Considerações sobre suas possibilidades de interação. Da autora Lissandra Bacelar Freitas, Apreciação Musical, uma abordagem envolvendo funções e significados de práticas em sala de aula. E da autora Jennifer Hund, What is the Discipline of Music Appreciation? Reconsidering the Concept Report. Gostaríamos de agradecer à professora Tássila Rodrigues, a nossa orientadora, por nos levar a encontrar um caminho sobre como pensar nesse artigo e também por nos auxiliar em pontos muito importantes enquanto escrevíamos o mesmo. Também agradecer à professora Dione Colares pela ajuda no momento de tentarmos o estágio na Escola de Música da UFPA e a todos os professores que nos acolheram em suas salas de aula e permitiram que essa pesquisa fosse feita. Por fim,
Agradecemos a você que nos assistiu. Muito obrigado!